Olá, eu sou o Virgílio, sou professor de geriatria, sou médico geriatra, com doutorado em cardiologia, toda a formação feita na URGS, e ainda complementei depois fazendo cuidados paliativos no Círio, em São Paulo. O objetivo de hoje é conversar com vocês sobre envelhecimento cardiopulmonar, retomando alguns conceitos que eu tenho certeza que já foram abordados durante a disciplina. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Envelhecimento populacional. Nas últimas décadas, e de maneira muito acelerada no Brasil, a gente vê uma redução da proporção de pessoas mais jovens na nossa estrutura populacional e um aumento cada vez mais expressivo da população idosa, e a expectativa é que isso só aumente. Isso é maravilhoso, né? Isso é sinal de que a sociedade brasileira, apesar de todos os pesares, vai caminhando bem. Porque para a gente chegar nesse envelhecimento populacional, a gente passou já por... a gente já está na terceira fase de transição demográfica. Então, na primeira fase, década de 40, década de 50, a gente tinha um grande aumento, a gente tinha um predomínio de população mais jovem, né? A expectativa de vida era em torno de 45 anos. E aí a gente tinha uma alta natalidade, uma alta mortalidade, com o avanço das tecnologias, com a urbanização, com o avanço da medicina, com vacinas, bom, a gente começa a ter uma redução da taxa de natalidade, uma redução da taxa de mortalidade, um rápido crescimento populacional, e aí a população começa a envelhecer. E a gente entra na terceira fase dessa transição demográfica, onde que daí desde os anos 90 para cá, em que a natalidade ela diminui ainda mais e a mortalidade reduz ainda mais, né? Graças ao controle de doenças, né? Ao avanço da medicina mesmo. E aí, onde a gente tinha doenças agudas, a gente tem doenças crônicas. Onde se morriam de doenças infecciosas, agora a gente tem uma epidemia de doenças crônicas não transmissíveis. E doenças crônicas não transmissíveis são quais? São doenças cardíacas, são doenças pulmonares, são doenças oncológicas. Antes as pessoas morriam antes de ter esse tipo de doença. Elas morriam jovem. E essas doenças cardiopulmonares e neoplásicas, elas partem de um conjunto de coisas, né? Hábitos de vida tortos, né? Poluição, fatores genéticos, ao longo de muitos anos acaba culminando nesses problemas de saúde. Quando a gente olha as causas de óbito no Brasil em 2020, a gente tem um asterisco, né, onde a gente tem o Covid, as causas infecciosas elas voltam a ter uma posição de destaque e elas ocupam a segunda causa de mortalidade, né, passando de 15%. E mesmo nesse ano, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por quase um quarto das mortes no Brasil, né? As causas neoplásicas com praticamente 15%, as causas pulmonares em torno de 10%. Então vejam bem que mais de metade das causas de óbito no Brasil no ano de 2020 foram secundárias a doenças crônicas não transmissíveis, em especial as doenças cardiovasculares e com grande importância de doenças pulmonares. Por que isso ocorre? Né? Vamos lá. Genericamente, tá? A gente acumula funções orgânicas globalmente, em todo o nosso corpo, nas primeiras 3, 4 décadas de vida. A partir desse pico, que é entre 20 e 40 anos, depende do que a gente está olhando, de qual função daí a gente está olhando, a gente perde progressivamente essa função. Só que algumas coisas são importantes a gente saber. Primeira coisa, assim, quanto mais alto for esse pico de função, mais tarde eu termino de perder essa função, né? Quanto mais eu acumulo, mais reserva eu tenho para gastar durante a vida. Segunda coisa, essa perda de função, ela não pode
causar doença. Se ela causa doença, ela é doença. Ela não é um envelhecimento, não pode não, né? Ela não deve causar doença, não deve causar sintoma. Se ela causa doença, se ela causa sintoma, ela é doença. Ela não é um envelhecimento fisiológico. Certo? Esses dois conceitos eu acho que são bem importantes para a gente guardar. E aí a gente vai um passo além desse conceito de perda funcional. Quando a gente fala de perda de função, vamos pensar... quando a gente fala de perda de função, vamos falar genericamente ainda. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então a gente trabalha com uma grande reserva fisiológica. Ou seja, a gente usa uma pequena parte dessa para viver e a gente tem uma grande reserva que, se necessário, a gente usa. Por exemplo, se a gente vai fazer uma atividade, a nossa frequência cardíaca em repouso, por exemplo, em torno de 60 batimentos por minuto. Se a gente vai fazer uma atividade física, o nosso coração ele acelera para mais de 100 batimentos por minuto, a nossa pressão aumenta para que o sangue circule, oxigênio a nossa musculatura estriada, a gente aumenta a frequência respiratória, usa mais o nosso volume residual, para a gente ter mais potência quando a gente precisar de potência. Conforme o envelhecimento acontece, e aí eu estou falando de envelhecimento, mas eu não estou falando de envelhecimento cronológico, eu não estou falando de um ponto de idade, eu estou falando de função, essa reserva fisiológica, ela estreita. Ela estreita num conceito que a gente chama de homeostenose. Né? Homeostase junta o conceito de homeostase, de manter as funções, com o conceito de estenose, de estreitamento. Então quando antes a gente tinha um insulto determinado, né? Eu dei o exemplo do exercício físico, mas a gente poderia falar de uma infecção, por exemplo. Se eu tenho uma infecção pulmonar, uma pneumonia, o meu corpo faz febre, eu fico mais taquicárdico, o meu sistema imunológico ataca essas bactérias que estão causando a pneumonia, enquanto eu tomo o antibiótico, e tudo isso junto resolve a infecção, e aí paulatinamente vai diminuindo, né? A febre cessa, a frequência cardíaca cessa, e minha vida segue normalmente ou quase normalmente, assim, depois de alguns períodos de reabilitação. Quando a gente fala de um envelhecimento onde a reserva fisiológica ela é menor, esse mesmo insulto que antes me deu febre, me deu taquicardia, e eu tive tempo para o meu corpo se responder a essa infecção, junto com o antibiótico, resolver a infecção e minha vida seguir, esse mesmo insulto agora, ele pode ou ser maior do que a minha reserva, meu limite de reserva, ou a minha reserva fisiológica ela não é a contento para responder a essa infecção. E a partir daí, então, pode causar descompensações de doenças cardíacas, de doenças crônicas, não só necessariamente cardíacas, e a morte. Esse é o conceito de homeostenose, esse é o conceito de diminuição da reserva fisiológica. E como é que eu descubro quanto eu tenho de reserva fisiológica? Né? Com avaliação geriátrica ampla. Né? O envelhecimento ele é complexo, o envelhecimento ele não é uniforme, e cada idoso, independente da sua idade, pode ter necessidades maiores ou menores em diferentes componentes da sua vida. E para a gente descobrir qual é qual, a avaliação geriátrica ampla é a melhor forma disso acontecer. Essa figura ela caracteriza muito o que a gente quer dizer de idade fisiológica e de idade cronológica,
E ao ponto de que esse terceiro idoso com o andador, ele pode ser o mais jovem dos três, mas ainda assim a gente pode pensar nesses três como sendo um só. E aí a gente pode achar que o primeiro é o sistema cognitivo, o segundo é o pulmonar e o terceiro é o sistema cardíaco de uma determinada pessoa que daqui a pouco tem insuficiência cardíaca, que é uma patologia cardíaca, onde o coração ele não consegue suportar a demanda que o corpo precisa. Por exemplo, quando eu falo de envelhecimento pulmonar, né, e aí agora eu vou falar específico de envelhecimento pulmonar e de reserva fisiológica pulmonar. O que acontece no envelhecimento pulmonar em geral? Assim? A gente pode ter uma desidratação dos discos intervertebrais, isso acentuar uma cifose, levar a uma hipercifose torácica, a uma redução da musculatura, que acontece com a idade globalmente, acontece na musculatura intercostal, acontece isso na musculatura do diafragma, isso diminui volume residual pulmonar, isso diminui capacidade pulmonar, capacidade vital forçada, a gente tem uma alteração, então, do clearance mucociliar, a gente tem uma redução da superfície alveolar, então isso leva a uma redução da resposta a infecções pulmonares, isso leva a uma redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo. Mas isso não causa doença, isso diminui a reserva funcional. Quando isso causa sintoma, isso é doença, isso deve ser tratado. Importante lembrar, importante salientar que essas reduções, e essa é a importância da gente não entender isso como sintomas e problemas como normal do envelhecimento. Porque se a gente entende isso como um problema, a gente pode atuar. Prevenindo, identificando e reabilitando. Então, a atividade física, a reabilitação pulmonar, elas evitam, elas retardam esse aparecimento e elas reabilitam essa perda de reserva funcional do sistema pulmonar. Quando a gente fala de envelhecimento cardiovascular, a gente fala de uma redução de cardiomiócitos, a gente fala de uma alteração da matriz extracelular, onde a gente tem uma maior infiltração de gordura, um aumento de colágeno, uma diferenciação do colágeno que existia, isso leva a uma redução da elasticidade. E aí, se a gente olha morfologicamente, a gente tem um coração e um sistema cardiovascular hipertrofiado, uma redução do relaxamento, que leva a um aumento da pressão de pulso, ou seja, a pressão sistólica, que é a pressão alta, digamos assim, ela é lá em cima, e a pressão diastólica é lá embaixo, e uma redução da resposta ao exercício. Se antes, justamente naquele exemplo que eu dei, se antes a minha frequência cardíaca em repouso é de 60 e vai a 110 e está tudo bem quando eu faço um exercício, quando esse idoso tem que ir a 110, ele tem dificuldade, ele pode ter sintomas ou ele pode ter pontos de arritmia, ou ele simplesmente pode não conseguir atingir essa frequência de 110 e como e não só a frequência de 110, todas as respostas compensatórias do exercício ele não consegue atingir, e aí correr uma maratona já talvez não seja mais uma opção. Certo? Por que isso é importante dessas duas partes do envelhecimento? É o que eu falo muito brevemente, assim, porque uma grande dificuldade que a gente tem quando está cuidando do idoso é achar que as coisas são normais por causa da idade. E essa é uma grande bandeira que eu tento lutar contra e eu conto com vocês para isso, né? E essa charge, ela representa muito bem isso de um idoso num consultório médico dizendo que está com dor no joelho direito e o médico diz, isso é por causa da idade. E aí o idoso sabiamente pergunta assim, tá, mas por que a outra perna que tem a mesma idade não tem a mesma dor?
Parece simples, parece piada, mas isso acontece todos os dias. E acontece também no sistema cardiovascular, acontece também no sistema cardiopulmonar. E se a gente não identifica isso como um problema, se a gente não entende isso como um problema, a gente não atua, a gente não previne, a gente não trata e a gente não reabilita. E vamos lá, vamos me dar uma prova que isso não é doença, né? Vocês talvez estejam pensando, bom, vou mostrar para vocês um exemplo claro, porque daí nessas de alteração do sistema cardiovascular, de que o aumento da pressão de pulso, por exemplo, ele é esperado com o envelhecimento, teve muita gente que durante muito tempo defendeu que os idosos deveriam ser mantidos com a pressão arterial mais alta. E esse estudo, que é o estudo SPRINT, que se eu não me engano ele foi publicado em 2016, ele é feito só com idosos. Ele avalia duas estratégias, em uma que é o tratamento padrão de pressão arterial, o alvo de 140, e o outro que ele tentava colocar as pessoas numa pressão arterial sistólica em torno de 120. E é isso que ele faz. Aqui em azul é o grupo padrão, em que as pessoas elas ficam abaixo de 140, e a outra, em amarelo, é o grupo que ele chama de grupo tratamento intensivo, que é esse grupo em amarelo. Vamos ver quem é que são as pessoas que ele incluiu. Bom, maioria do sexo masculino, 1/3 de negros, uma média de idade de quase 70 anos, 68 anos, sendo que 1/3 dessa população tinha acima de 75 anos. Na admissão, então, no baseline, eles tinham a pressão de 14/8. Certo? E 1/3 deles tinha mais de 145 e tomavam quase 2 remédios para a pressão. Se é fisiológico e se esse aumento da pressão de pulso e a pressão sistólica tem que ser mantida mais alta, quando a gente diminui essa pressão, a gente não tem que ter efeito cardiovascular positivo, certo? Certo. E é exatamente o contrário que esse estudo mostra. Os pacientes que tiveram um controle mais intensivo de pressão, eles tiveram menor mortalidade, menor internação, menor AVC, menor hospitalização por insuficiência cardíaca. Um desfecho combinado. Depois também, num outro gráfico que eu não trago aqui, ele mostra a redução de mortalidade. Mostrando que, apesar de haver uma redução, um aumento da pressão de pulso, ser hipertenso é patológico. E aí volto nisso aqui, de que ser hipertenso, por exemplo, não é normal da idade. Um coração mais hipertrofiado, que tem uma pressão de pulso aumentada, que tem uma redução de relaxamento, que tem uma redução da resposta ao exercício, faz parte do envelhecimento. Mas isso não pode causar doença. Se esse aumento da pressão de pulso passa dos 140 de sistólica, por exemplo, isso é hipertensão, isso não é envelhecimento fisiológico. E aí, já concluindo aqui, né? Uma das preocupações, um dos grandes argumentos que se tinha também quando se queria tratar pressão alta em idosos é que a gente deixaria esses idosos com uma pressão mais baixa e isso tenderia a levar a um aumento de quedas. E é exatamente o contrário que esse artigo mostra. Tá? O grupo controle, o grupo de tratamento intensivo tiveram a mesma taxa de queda durante o segmento desses pacientes. Então, só porque fiz questão de trazer esse dado, porque esse é um questionamento frequente de quem quer discutir que a pressão de idosos tem que ser mais alta, por exemplo. Não não causa mais quedas do tratar, eles morrem menos. Tá? Então, para encerrar essa primeira parte do nosso encontro, eu queria dizer que há uma perda de função com o envelhecimento. Essa perda de função ela não é uniforme. A forma da gente entender essa perda, de entender o envelhecimento, não existe outra. É a avaliação geriátrica ampla. É ela que desmembra essa complexidade, é ela que desmembra essas necessidades que a gente precisa entender para conseguir intervir. Né? A homeostenose é o que acontece nesse processo de envelhecimento pulmonar, nesse processo de envelhecimento cardiovascular.
que leva a uma vulnerabilidade, uma redução da reserva fisiológica que torna esse idoso, essa pessoa mais vulnerável. Mas isso é diferente de ter sintomas, isso é diferente de ter doença. O idoso não é um ET, ele deve ser tratado como uma pessoa, entendido as suas necessidades, né? Quando eu digo idoso não é um ET, é porque eu quero dizer que doença é doença, envelhecimento é outra coisa, né? E que se a gente tratar e reabilitar, a gente tem uma probabilidade maior, uma chance de recuperar ou de amenizar essa perda de reserva funcional. Era isso. Muito obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Um abraço.